Olá, aluno da Univesp. Vamos retornar ao curso de Gestão Contábil na terceira semana. E como nós comentamos na aula anterior, vocês tiveram a oportunidade de analisar, né, as demonstrações contábeis de duas empresas globais, a Apple e a Petrobras, e de duas formas. Vocês fizeram uma análise detalhada, fundamentalista de vários indicadores e chegamos à conclusão que estava boa, né? E aí vocês fizeram uma análise com base no termômetro de insolvência de Cannes, uma fórmula maluca, e chega no resultado e o próprio resultado já diz se a empresa está boa ou ruim, tá? Então, na aula de hoje, como a gente comentou, nós vamos tentar desvendar o que tem por detrás daquela formulação. Então, vamos lá, pessoal. Foi isso que nós fizemos, eu acabei de falar, né? Vocês analisaram, depois, com base no Cannes, a gente calcula essa fórmula maluca. Então, olha só, 0,5 que multiplica lucro líquido sobre patrimônio líquido, mais 1,65 vezes e assim sucessivamente. Ativo circulante, mais realizável a longo prazo. Aí, como que ele chegou nisso, nesses números, né? E aí chegou no número, a empresa estava solvente ou insolvente? Então, no caso aqui, a gente chegou à conclusão que a empresa não iria à falência. Então, como que esse modelo foi construído, né? Ele foi construído pelo professor Stephen Charles Canitz. Ele é professor colega lá da FEA-USP nosso, né? Aposentado agora também. Assim, com certeza um professor magnífico, muito criativo, fez o mestrado em Harvard. E quando era jovem, ele desenvolveu esse modelo, né? E ele trabalhava na editora Abril e fazia análise das 500 melhores e maiores. E aí ele começou a fazer previsão, né? E previu empresas que realmente quebraram, né? Foram à falência futuramente. Ele publicou também um livro, Como Prever a Falência das Empresas. Esse livro não existe mais, na biblioteca da FEA-USP com certeza tem, né? Então foi ele que construiu. Agora, você vê, ele tinha 26 anos na época, né? Há mais de 50 anos, considerando 2023, né? Então, o autor, como eu disse, ele não revelou para ninguém, nem no livro dele. Eu olhei o livro, olhei a tese de livre docência, tinha só cálculos estatísticos, testes de hipótese, né? Mas ele não revelou o que tinha por detrás. Eu cheguei a conversar com ele e falei, isso aí nem serve mais. O professor Sérgio Diudícibus, que quem estuda contabilidade, com certeza vai estudar, ou já estudou nos livros deles, né? Ele também menciona, o Canitz não revelou a metodologia empregada. Então, ninguém, tá? E aí eu escrevi um artigo, que vocês vão ler aqui, ó, Desvendando o termômetro de insolvência de Canitz. Eu estava fazendo uma disciplina de estatísticas e aí falava, vou escrever um artigo, né? E aí é o que nós vamos apresentar para vocês, tá? Então, aqui, como que a gente consegue construir um modelo em 5 passos? É isso que está no artigo. Vocês terão uma planilha em Excel, disponível, vocês podem checar os cálculos, né? E aprender como que possivelmente foi feito. 5 passos. Então, o primeiro passo, obter os dados, tá? Então, no caso aí, como que eu vou obter os dados? No caso, eu coloquei, eu vou explicar detalhe. O segundo, efetuar cálculo de regressão linear. E depois definir a equação discriminante. O que será isso? Já explico. Nós vamos construir uma coluna chamada score discriminante e calcular o ponto de corte. E depois analisar o grau de precisão e finalmente construir o modelo. Então vamos lá, tá? Então vamos para o primeiro passo aqui, ó, obter os dados. No caso aqui eu peguei aqui 20 empresas. Se vocês forem construir um caso real, talvez precisasse um pouco mais, né? Pelo menos umas 40 aí, né? E eu separei em 2 grupos. Empresas que que são solventes, né? E aqui empresas que são insolventes. Como que eu sei que as empresas são solventes? Eu não usei nenhum cálculo. Quais seriam as empresas solventes no Brasil? A própria Petrobras, apesar de ter passado dificuldade, dificilmente vai quebrar aí, enquanto não mudarem o petróleo, né? Os bancos, empresa alimentícia. E aqui no segundo grupo é mais fácil, eu peguei empresas que já faliram. Então eu simplesmente peguei esses 2 grupos de empresas, né?
e montei para obter os dados. E aqui eu exemplifiquei, eu peguei 3 indicadores. Para não entrar em polêmica, eu chamei de índice 1, índice 2 e índice 6, que vocês poderiam escolher naquele quadro clínico na análise de balanço. Pode pegar liquidez corrente, liquidez seca, endividamento, rentabilidade, vocês podem escolher lá, tá bom? Qual é melhor? Você começa assim, pela experiência de vocês, vão testando. Quem conhece um pouco mais de estatística, matemática, faz alguns testes, algumas correlações para ver qual que tem a correlação mais forte, né? Mas a rigor é isso que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente está montando agora um termômetro, CASAI, né? Hipotético, né? Nós vamos no primeiro dia de aula aplicar essa fórmula e eu já sei quem vai ser aprovado ou quem vai ser reprovado na disciplina da Univesp. É possível fazer isso? É possível fazer, tá? Vocês podem até testar aí, construir modelos próprios, né? Então eu teria que pegar alunos, os melhores alunos que o professor Kassai teve nesses 40 anos. Aí eu pego os alunos que foram reprovados, coloco os 2 grupos e escolho aqui alguns indicadores. Indicador aqui não precisa ter lógica. No caso, se fosse aluno, eu poderia falar assim, idade, sexo, altura, genética, né, se gosta de matemática ou não, né, e assim sucessivamente. Vamos então para o segundo passo, o cálculo de regressão linear. Então aqui é estatística, né? Um curso de gestão contábil para engenheiros é fácil, para administradores provavelmente vocês já tiveram ou vão ter disciplinas de estatísticas, né? E vocês, nós entramos na planilha Excel, né? Tem lá a regressão, vocês facilmente encontram, né? E tem outros aplicativos, mas o Excel a gente utiliza na universidade lá há 20 anos já, né? Pelo menos. Vocês podem localizar no Excel dados, análise de dados, regressão. Aí entra aqui nesse regressão, você inclui os dados, vocês podem ler o artigo com calma, né? E aí dá o resultado, tá? E aí ele aparece esses resultados. Quem gosta de estatística, você pode analisar esses outros aspectos aqui, né? Mas aqui nós vamos olhar os coeficientes, tá? Então, nós já fizemos o cálculo de regressão, deu os resultados, e agora vamos achar a equação discriminante. Então, vamos lá. A equação discriminante é essa aqui, ó, tá bom, pessoal? Nada mais é do que a equação da reta. Aí vocês já estão concluindo. Então, aquela fórmula do Candes nada mais é do que a equação da reta. Uma regressão múltipla, linear, né? Pode ser não linear, logaritmo. Se vocês tiverem domínio, conhecimentos mais profundos, vocês podem usar outros recursos mais avançados. Então, vamos lá, y é igual. Qual que é o intercepto? Então, olha aqui, ó, intersecção, intercepto, 0,16619. 0,16619. Aí, ó, qual que é o índice 1? Menos 0,036. Menos 0,036 que multiplica índice 1. O 2, 8,859. 8,859 que multiplica índice 2 e assim sucessivamente. O 3 é 1,2005. Aqui, ó, 1,25. Então, essa é a formulação. Então, vocês mataram a charada, é assim que se faz. Então, o que significa cada um, se é positivo ou negativo, não importa, é a equação da reta. Tá? Se for linear, se for exponencial, não linear, aí vocês usam logaritmos, né? Então, aí realmente não importa. Tá? Então, vamos para o próximo passo. Próximo passo, vamos construir uma coluna, né? Aqui nós chamamos de score discriminante e calcular o ponto de corte. O que é isso? Então, aqui está a nossa base de dados, aqui está a nossa fórmula, né, a equação da reta, e o score discriminante nada mais é do que pegar cada uma dessas empresas e calcular 0,16619 menos, e multiplica pelo índice 1. O índice 1 é 8,1, o índice 2 é 0,13, o índice 3 é 0,64, e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, deu 1,791 e assim sucessivamente. Vocês testam isso em casa. Tá bom? Já calculamos o score discriminante para todas as empresas. E o ponto de corte? Aí você pega aqui a média do grupo 2. Então, eu peguei aqui a média do grupo 2, calculei 1,155. A média do grupo 1, então eu peguei a média aqui de baixo, 1,845. E o ponto de corte nada mais é do que a média das médias. Então, eu calculo aqui dá 1,5. Tá bom? É assim que nós calculamos o ponto de corte. Para que serve o ponto de corte? Vocês já estão imaginando aí. Tá?
Se vocês calcularem por uma empresa qualquer, se der acima do ponto de corte é uma classificação, se der abaixo é outra. Se é boa ou ruim, aí que vocês vão entender aí. Tá? E uma outra forma de checar se o ponto de corte está razoável é aqui, ó. Como aqui ó, a classificação solvente era uma qualitativa, a gente incluiu aqui, adotamos um número, 2. E para as empresas insolventes, adotando o número 1. Se você pegar aqui a média entre 1 e 2, chega a 1,5. Então, nada mais é isso que é o ponto de corte. Aí vocês poderiam falar, pô, professor, não precisava fazer isso, vai direto nessa conta aqui, né? Mas quando eu estava estudando estatística na época, né, não tinha conhecimentos profundos, aí quando eu fui usar métodos logarítmos, não lineares, não sei o quê, então esse ponto de corte, existem outras formas de você calcular e refinar. Então, em vez de 1,5, 1,51, 2 ou 1,49, 48, você pode refinar, tá bom? Então, o que eu mostrei aqui para você é o jeito mais fácil, tá bom? Então, quem gosta de matemática e estatística, por favor, vocês vão se aprofundar mais, tá? E vamos então agora para o quarto passo, que é analisar o grau de precisão. Isso é interessante, pessoal, né? Então, você fala assim, eu não conheço muito de estatística, mas você vê que no grau de precisão, você vai ver se você está fazendo corretamente ou não, se está no caminho certo. Então, o grau de precisão nada mais é do que o seguinte, o ponto de corte está aqui, né? Então, ou seja, se der acima de 1,5, a empresa é boa, e se der abaixo, é ruim. E aí, por exemplo, a primeira empresa era classificada no grupo bom, solvente, deu acima de 1,5, então bateu. Então, a formulação bateu com a base de dados. Falar, legal, é grande coisa, né? Aí você podia falar, pô, professor, mas você pegou uma base, fez um modelo e comparou com a própria base, e lógico que ia dar certo. O ideal aqui, a gente fez alguns outros modelos, é você testar uma outra base desconhecida, né? Para refinar esse modelo. E aqui, ó, vocês viram que essa empresa 4, ela era boa, mas deu abaixo do ponto de corte. Você viu que raspou a trave aqui, né? E tem mais um erro aqui, onde que está? Aqui, ó. Aqui, ó, 1,4 e a empresa 20. A empresa 20, ela era ruim, né? Mas deu acima do ponto de corte. Você viu que raspou também ali, tá? Então, qual que é o grau de precisão? 90%. Então, é isso que significa grau de precisão, tá bom? Vamos supor que você chegasse aqui num grau de precisão de 30%, 20%, 40%, 60%, e você fala, não está bom. Aí o que tem que fazer? Volta para o passo 1 e começa tudo de novo, escolhe outras empresas, troca indicadores, tá, né? Quem tem mais conhecimento estatístico, você pode refinar tem software que faz essa correlação para verificar quais são as variáveis mais relevantes para a empresa naquele momento. Mas no caso aqui, você faz o processo inverso. No nosso caso aqui, 90% de grau de precisão está ótimo. Tá bom, pessoal? E para prever falência das empresas, talvez se fosse para prever se eu vou sobreviver ou não a uma cirurgia, 99,9 pode ser pouco, né? Mas aqui no nosso caso, analisar situação de empresa, 90 estatisticamente está muito bom. Então é isso que significa grau de precisão, tá? Vamos para o último passo. Então, aqui, com base em todos os dados, nós vamos construir finalmente o modelo. Então, essas fases, né, é importante que vocês estudem, porque vai cair na prova também. Então, aqui o que eu calculei aqui, ó, desvio padrão, médias, né? Então, vamos construir. Aqui a curva normal, que vocês já conhecem de estatística, né? E vamos montar aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro grupo, a média do grupo 1 é 1,16. Então, a média aqui eu coloquei a média. Qual o desvio padrão do grupo 1? 0,25. Então, 1,16 menos 0,25 dá 0,91. E um desvio padrão a menos dá 0,91. E um desvio padrão a mais, 1,41. Aí o grupo 2, a média 1,85. 1,85, 1,85. Desvio padrão do grupo 2, 0,20. Aí é mais fácil fazer conta de cabeça. Então, 1,85 menos 0,20. Então, um desvio padrão a menos e um desvio padrão a mais. Então, vocês colocaram aqui na escala. Então, foi isso que o professor Canitz fez. E aí, nós construímos nosso modelo. Então, ou seja, a gente faz o cálculo. Se for acima de 1,65, a empresa não tem probabilidade de falência, ela é solvente. Quanto maior, melhor. Se for abaixo de 1,41, a empresa tem chance de quebrar.
E quanto maior negativo, né? Quanto menor, pior. Então a empresa é falência. Então foi assim que provavelmente ele fez. Relembrando novamente, vocês podem consultar o artigo ou da bibliografia indicada no item 3.3, tá bom? Vocês podem ver em detalhes e juntamente com a planilha, né, vocês podem entender melhor como foi feito esse modelo e, mais importante, tentar criar um modelo próprio, tá bom? Então, é isso que eu pedi para vocês, refaça os dados, né, até para entender melhor, um aspecto não só de conhecimento, reconhecimento, mas reflexão, crítica, né? E aí tente criar um modelo próprio. Aí cada um tem os interesses, cria um modelo. Aí, no caso, eu estava comentando, eu vou criar um modelo para prever se o aluno da Univesp vai ser aprovado na disciplina no primeiro instante da aula. É possível? E até é. Tá? Então, vocês tentem criar algum outro modelo para qualquer outros interesses. Tá bom? E finalizando, então, esta aula, para a próxima semana, até agora nós vimos aqui as finalidades, as principais ferramentas de contabilidade. Vocês conheceram, então, como que as demonstrações financeiras representam as transações, a realidade das empresas, né? Ela fornece uma visão ampla do todo. Então, essa visão que vocês já têm, com certeza, irá ajudar muito na vida de executivo, de gestores, né? Você pega, imaginar assim, só um engenheiro que nunca viu finança ou contabilidade, ele olha para a empresa, é infinito, né? Nossa, portaria, são pessoas, são prédios, são máquinas, são estoque. É claro que essa visão é muito boa também. Agora, você pega quem tem uma visão, um engenheiro que tem uma visão contábil, ele olha que o ativo são o que ela tem, os bens de direito, o passivo é o que ela deve. O que ela tem menos o que ela deve, tem o patrimônio líquido. Ah, legal. E aqui a demonstração do resultado. Aí aqui dinheiro, ela já está pensando. Duplicados a receber, olha, são os clientes. Estoques, olha, eu conheço todos os estoques aqui, não só estoques de matéria-prima, produtos acabados, em elaboração, em poder de terceiros, né? Então, você vai olhando aqui, então você tem essa visão do todo. É uma visão quadradinha, né? Mas assim, ajuda muito para quem, em todas as áreas da atividade empresarial. Então, na próxima aula, você verá uma parte mais avançada no processo de análise, que vai além das análises fundamentalistas, que é o quadro clínico, que vocês são especialistas, e também dos modelos estruturados, a exemplo do termômetro de Canitz, tá? E vocês podem se surpreender com o conteúdo, provavelmente é o conteúdo mais rico, né, na vida de gestores de gestão contábil. Não necessariamente vocês vão trabalhar em contabilidade, mas assim, na gestão da atividade empresarial, e vocês vão ser usuários dessas informações contábeis, tá? Até breve e muito obrigado. Música